aquele que não poupou o seu próprio filho, mas todos nós o entregou. Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele escreve esta carta esta na qual direcionada à igreja de Roma, igreja essa na qual o apóstolo Paulo ainda não conhecia pessoalmente, mas como homem de Deus que queria ter um vínculo com os demais irmãos, ele escreve. E o irmão, o apóstolo Paulo, ele não perde a oportunidade de ensinar aos irmãos, ou seja, à igreja do Senhor. E é isso que ele faz quando ele escreve para esta igreja, ou seja, a igreja de Roma. E ele diz no verso de número 31, se você puder, abra a sua Bíblia e deixe aberto para que você medite. O verso 31, na qual nós lemos esse texto, creio eu que é um texto muito conhecido dos irmãos, da igreja, que diz, verso 31, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós disséssemos, irmãos, quem é contra nós? Saberíamos que o inimigo da nossa alma e outras pessoas se levantariam contra nós. Se você abrisse a sua boca, mas quem é contra mim? Pode ter certeza, caro amigo, que muitos se levantariam contra você. Mas o segredo está aqui no verso de número 31, que diz, se Deus é por nós. A diferença da indagação na qual o apóstolo Paulo fala é esta, é se Deus é com você. Se Deus for com você, meu irmão, não precisa se preocupar. O problema é se você fazer a indagação dizendo, quem se levantará, ou seja, quem é contra mim? Pode ter certeza que o inimigo se levantará contra a tua vida. Mas se você mudar o discurso, a indagação, e dizer como o apóstolo Paulo, se Deus é comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra nós? Não tenha medo, caro amigo, se Deus é com você, se você tem esta convicção que o Senhor Jesus, Ele é contigo, Ele está contigo, não tenha medo dos levantes de forma alguma, mas confie naquele que é com você. A indagação é esta, se Deus é por nós, quem será contra nós? John Stott, ele escreve em um livro, que diz, se o mundo, a carne, o diabo, o inimigo da nossa alma, podem continuar se alistando para tentar contra a nossa vida, mas ele não vai vencer. Todos podem se levantar contra nós. Todos podem se levantar contra a igreja do Senhor Jesus. Pode inventar ideologia de gênero, pode governador, pode presidente, prefeito, pode tentar contra a nossa vida, contra a vida da igreja do Senhor Jesus, mas eles não prevalecerão. O hino cantou, está chorando por quê? Se você tem um Deus, na nossa vida, é fato que nós estamos sujeitos ao sofrimento, à angústia,
mas que nós possamos, após o choro, enxugar as lágrimas, enxugar o nosso rosto e dizer: glória seja ao meu Deus, aquele na qual não me deixa, não me abandona. Os irmãos sabem que eu gosto de falar que o homem te deixa, o homem te decepciona, mas o Senhor Jesus não, querido amigo. Não chore se sentindo abandonado de forma alguma. Cristo, Ele não nos abandona, Cristo não nos deixa. O verso de número 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Nós vemos o grande amor do Senhor Deus para com a nossa vida. Você, meu irmão, não merecia de forma alguma esta oportunidade. Por mérito próprio, você não estaria aqui de forma alguma. Você não era para estar aqui. Mas aquele que não poupou o seu filho, entregando o seu filho para nos dar este direito, nos dar este privilégio de estarmos na presença do Senhor Jesus. Não foi Judas, meus irmãos, que entregou Jesus à morte. Não foi os judeus com inveja. Mas foi o Senhor Deus que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que na sua oração você possa dizer: muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz, por ter aceitado a morte. Obrigado, meu Deus, obrigado, Papai do céu, por entregar o seu único Filho. O verso de número 32 diz que Ele não poupou por amor a você. Nas outras oportunidades que tive, falei sobre a cruz. A cruz é a maior demonstração de amor de Deus para comigo e para com você. É a maior demonstração de amor do Senhor Deus. O verso de número 33 diz: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? E quem os justifica? É Deus quem os justifica. Muitas das vezes a nossa mente, muitas das vezes o nosso próprio coração, ele tenta colocar acusações em nossa mente, em nossa vida, para que nós não venhamos prosseguir servindo ao Senhor Jesus. Acredito eu que não somente eu, mas todos nós aqui estamos sujeitos a isso e vivemos isso no nosso dia a dia. Muitas das vezes no nosso coração nós não nos perdoamos, sendo que Cristo já nos perdoou, Cristo já nos justificou. Deus é quem justifica, querido amigo. E por que ficar amargurado, preso naquilo que você impede de você prosseguir ao Senhor Jesus? Muitas das vezes, querido amigo, nós não vivemos as maravilhas de Deus porque nós não nos perdoamos. Muitas das vezes o Senhor já nos perdoou. Nós já nos derramamos diante do Senhor, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e Cristo é aquele que está atento à tua voz e te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Mas eu quero te dizer que o verso de número 33, ele diz: Deus quem os justifica. Foi Jesus quem te justificou. O inimigo, ele pode até lançar setas e pode até lançar pensamentos na tua mente, dizendo que você não é digno, que você não merece, mas Jesus já pagou a dívida. Jesus pagou a sua dívida. Quando Jesus morre naquela cruz, queridos amigos, ele morre por mim. A morte não era para ele, a morte era para mim. A cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era tua. E ele morreu te justificando naquela cruz. Quando o inimigo da tua alma, ou quando você mesmo se achar indigno, diga: Cristo já me justificou. Eu já sou justificado, o Senhor Deus me justificou. Que o inimigo das nossas almas não venha impedir de nós servirmos ao Senhor Jesus.
que os nossos pensamentos, que a culpa de forma alguma venha impedir de você servir ao Senhor Jesus. Mas que nesta noite, no nome de Jesus, você possa sair com essa certeza que você é justificado. Por muitos anos, meus irmãos, eu vivia com esta culpa. Eu aceitei Jesus, mas eu ia para o culto e aquela voz dizia: tu não merece, tu não é digno, tu não presta. Eu disse: eu não presto, não sou digno, mas Jesus me justificou. Jesus é bom e Ele habita na minha vida, Ele habita na tua vida. Você pode até se achar, dizer: eu não presto. Isso é verdade, nós não prestamos, meus irmãos, mas Jesus que está na nossa vida, Ele é que é bom, Ele é perfeito. Às vezes eu digo no meu serviço, e os meninos que trabalham comigo, como a gente diz no Nordeste, quando eu me zango, eles dizem assim: irmão, mas o senhor é crente? Eu disse: sou crente, porque Jesus habita em mim, impede de eu falar besteira, mas é Jesus na minha vida. Se não fosse Jesus na nossa vida, meu irmão, nós não estaríamos aqui de forma alguma. O Senhor é aquele que é perfeito e está em nossas vidas. O verso de número 34. Quem os condenará? E Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Como falei no verso de número 1, se nós perguntássemos e falássemos, quem irá me condenar? Pode ter certeza, meus irmãos, que o inimigo se levantaria. Mas tem 4 questões nesse versículo que me chamam a atenção, que eu estava lendo aqui um comentário e estava dando uma lida, e me chamou bastante a atenção. No versículo de número 34, mostra quatro itens, na qual ninguém nos condenará. Primeiro, a morte de Jesus. Jesus, ele já morreu e me alcançou. A sua mensagem alcançou a minha vida. Jesus morreu por mim. Jesus morreu a minha morte. Jesus morreu a tua morte. A morte era para ser tua, mas Jesus morreu no teu lugar. Jesus morreu em teu lugar. Eu, por muito tempo, quando eu congregava, como os irmãos que me conhecem sabem, eu era um católico bem assíduo, trabalhava e tudo mais. Quando eu aceitei Jesus, os irmãos não se escandalizem, eu tinha um oratório na minha casa, sabe? Tinha um oratório com várias imagens, era tanta imagem que eu tive que pegar o padre e levar na minha casa para benzer as imagens, porque era muita imagem, não dava para levar na igreja. Aí eu disse: não, padre, faça uma viagem só, o senhor vem aqui, joga uma água aqui, né? E assim ele fez, ele foi lá em casa, benzeu as imagens, e tinha muitas imagens. E aí quando eu aceitei Jesus, assim que eu aceitei Jesus, peguei aquelas imagens, botei dentro de uma caixa, e eu disse assim: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essas imagens? E uns me pediam, tu agora é crente, né? Como diz no Ceará, tu agora é crente, me dá uma imagem. Aí eu saí dando, né? Umas imagens, aí eu disse: meu, não, isso é coisa de testemunho que eu vou dar? Não, peguei, fiz uma fogueira, vão todinho para ali. Aí eu peguei, aí eu coloquei um crucifixo que estava junto, e o fogo querendo apagar, e eu jogava álcool, e eu: não, vai tudinho, não quero nenhum mais aqui em casa. Aí depois eu fiquei pensando, e depois que eu comecei a ler sobre a mensagem da cruz, eu disse assim: aquela cruz que estava lá queimando, rapaz, naquele momento eu não entendia, mas a real mensagem daquela cruz na minha casa, na minha vida, hoje, eu olho para ela e digo: aquela cruz, é naquela cruz que o meu Salvador se entregou. E todas as vezes hoje, meu irmão, não se escandalize, quando eu passo numa igreja que eu olho a cruz, eu glorifico: obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu numa cruz para me salvar. Meu irmão, não se escandalize quando você passar numa igreja, ver um crucifixo, porque tem uns irmãos que são meio exagerados e diz, cospe na cruz, tem uns que quebra. Não, meu irmão, que ela possa, quando você vê ela, que ela te faça lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que quando você ver um crucifixo, não vá fazer igual alguns irmãos que são ao extremo de pegar. Não, que aquela cruz não vai. Não estou pedindo os irmãos para idolatrar de forma alguma, mas que os irmãos olhem e que ela possa fazer você se lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário.
que você, quando se lembrar da morte da cruz, de Jesus na cruz do Calvário, ela possa te levar a refletir sobre a tua vida e se lembrar que você não tem mais condenação de morte eterna, porque Jesus pagou o preço. O segundo é a ressurreição, que está aqui no verso de número 33, que diz que, ou melhor, que ressuscitou. Jesus, meus irmãos, ele ressuscitou. Não há condenação para nós, porque aquele na qual nós servimos, ele está vivo. Cristo está vivo. Os deuses de muitos estão no seu sepulcro, mas o nosso está vivo. A nossa esperança está no Senhor Jesus, aquele que a morte perdeu para ele. Jesus venceu a morte. Ou seja, não há mais condenação eterna para nós que somos salvos, porque o nosso mestre está vivo. E no mesmo verso fala sobre o governo de Cristo, que diz assim: o qual está à direita de Deus. O nosso Senhor, ele não só morreu e não só ressuscitou, como está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é aquele na qual nos representa diante do trono de Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós nos angustiamos e nos achamos num momento difícil da nossa vida, mas esquecemos que o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele morreu, ressuscitou e está à direita do Pai Todo-Poderoso, apresentando a igreja diante do trono de Deus. O verso de número 35 também fala sobre a intercessão de Cristo, que no verso número 33 diz assim: intercede por nós. Se você guarda essas 4 coisas no teu coração, eu tenho certeza que você vai viver diferente. Primeiro, Jesus morreu por você, não há mais condenação para você, porque Cristo já morreu por você. Jesus ressuscitou, o teu mestre não está no sepulcro, ele de forma alguma está no sepulcro, ele está vivo. O teu mestre está vivo. Eu fui no Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, muitas vezes. E lá os romeiros que iam, tinha uma cultura ou tem até hoje, de ir lá no sepulcro do Padre Cícero, passa a mão. Eu fui, tirei o chapéu, passei, né? Passei, depois botei na cabeça. Mas ele está no sepulcro. Padre Cícero está no sepulcro. Mas o meu Senhor, o Senhor Jesus, ele está vivo e ele está em nosso meio. Ele está falando ao meu e ao teu coração nesta noite. E se você entender que esse que está vivo, ele está governando juntamente com Deus, está à direita do Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele está à direita, apresentando a sua igreja diante ao trono de Deus. E ele intercede por nós. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Nós, muitas das vezes, confiamos no homem. Muitas das vezes nós confiamos nos idólatras, né? Na idolatria. Nós temos aquele na qual nós idolatramos, confiamos, depositamos a nossa esperança. Mas que nós nesta noite possamos entender ele que está vivo, ele está à direita do Pai e ele intercede por mim e intercede por você. Está difícil? Fale com Jesus. Está chorando? Fale com Jesus. Está doendo? Fale com Jesus. Irmão João Vitor, você não sabe o que eu estou passando? Fale com Jesus, porque ele está à direita do Pai. E ele não está lá, meu irmão, só sentadinho não. Ele está intercedendo. Ele está apresentando a minha vida, a tua vida, as circunstâncias na qual nós estamos vivendo. Muitas das vezes o homem, eu vejo, as pessoas elas ficam atemorizadas, às vezes por conta daquele que está no governo, aquele que está governando. Ai meu Deus do céu, o que é que vai ser da igreja? Rapaz, descansa o teu coração. O Senhor Jesus, ele está intercedendo pela sua igreja.
Não tenha medo de forma alguma. O versículo de número 31, meus irmãos, até o verso de número 39, ele vem para nos dar esperança, para que nós possamos viver não amargurado. Uma vez eu já falei aqui para os irmãos que muitas das vezes nós deixamos de viver os prodígios, as maravilhas de Deus, porque nós diminuímos o tamanho do nosso Deus. Como? Não acreditando. Muitas das vezes a tua incredulidade impede do Senhor fazer grandes coisas na tua vida. Às vezes nós não confiamos, não acreditamos que o Senhor Jesus, Ele pode fazer algo, mas Ele pode fazer. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Estava conversando com uma irmã esses dias, daqui da nossa congregação. Ela disse: irmão João Vitor, estou passando uma luta no trabalho. Fale com Jesus. Se você que nessa noite está desempregado, fale com Jesus. Irmão João Vitor, eu tenho um filho no mundo que está no mundo das drogas. Fale com Jesus. Porque o homem, ele pode até te ouvir. Eu ouvi a irmã, mas não pude fazer nada por ela. A gente conversou, falou de Deus, testemunhei sobre as maravilhas na qual Deus já tinha feito na minha vida, mas não pude fazer nada além disso, porque nós somos limitados. Mas Jesus, que é poderoso, Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Basta você confiar, entregar a tua vida, descansar no Senhor Jesus e acreditar: o meu Jesus, Ele vive, Ele está sentado à direita do Pai e intercede por mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, e é isso que ele fala para você nesta noite. Você veio para esta noite, aqui não foi por acaso, de forma alguma. O Espírito Santo te trouxe para ouvir a palavra esta, meus irmãos, na qual edifica. É pela palavra que nós estamos de pé. Eu preguei na segunda-feira no Círculo de Oração das Irmãs e falei sobre esta questão, sobre de nós confiarmos mais na palavra de Deus. Porque, como já falei, o homem, ele te decepciona. Eu posso prometer de te ajudar e aconteça um imprevisto e eu não te ajudar. Mas foi o Senhor Jesus que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Senhor Jesus quem prometeu. Se foi Ele que prometeu, Ele vela pela sua palavra. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. O verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Quem nos separará do amor de Deus? O apóstolo Paulo, ele faz essa indagação, e ele mesmo responde com outra pergunta, já no verso de número 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. É palavra de Deus, meus irmãos. Não foi coisa que eu tirei da minha cabeça hoje à tarde, não. De forma alguma. É palavra de Deus. Nada desta vida, nada da vida espiritual, do mundo espiritual, os demônios que andam aí correndo a doida aí, eles não vão te separar do amor de Deus de forma alguma. Ele vai falar sobre, será que é a angústia? Nós vemos muitos irmãos hoje se distanciando das promessas de Deus. Vemos muitos irmãos se afastando dos caminhos do Senhor por conta da angústia, sabe? É tanto irmão angustiado. Porque nós não damos ouvido às promessas e à palavra de Deus. Que você nesta noite possa repreender a angústia que te afasta e distancia a sua vida da presença de Deus. Que pelo poder da palavra você possa dizer, em nome de Jesus, que toda angústia que me assola, que me afasta da presença do meu Jesus, possa cair por terra. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele vai bem profundo quando fala sobre da angústia, porque é um problema interno, é um problema que está dentro de nós. Porque nós olhamos aqui, todo mundo é crente, né? Uns irmãos da glória, um está mais do que o outro, mas aqui nós vemos, ninguém vê na cara de ninguém estampado a adversidade ou o problema que o irmão está vivendo. Mas é algo de dentro, a angústia. Mas nem a angústia que está dentro de você é capaz de te separar do amor de Deus.
nem a angústia, o sentimento mal que está assolando a tua vida pode te separar do amor de Deus. E ele vai falar agora sobre a perseguição, um problema mais externo. As perseguições, nós sabemos que hoje nós vemos, principalmente, é porque chegou mais perto da gente agora abriu os olhos. Mas a perseguição não é algo novo. A igreja ela sempre foi perseguida, o povo de Deus sempre foi perseguido. Mas hoje nós estamos vendo, nós não podemos falar de alguns assuntos, algumas coisas nós não podemos tratar, porque as perseguições são grandes contra a igreja. E o apóstolo Paulo fala, no verso de número 35, sobre a perseguição. Não é a perseguição ou a fome que vai te separar do amor de Deus. Pode se levantar o governante que for, querido amigo, querido ouvinte da palavra de Deus. Ele não tem poder de forma alguma de te separar do amor de Deus. Não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a necessidade que vai te separar do amor de Deus. Hoje eu estava pela manhã conversando com a Priscila, no café da manhã, sobre o café, que nós temos o café da Escola Bíblica de manhã, é uma bênção. E eu falei que no tempo da pobreza, quando eu morava no Ceará, era uma dificuldade, meus irmãos. Ai, meu Deus do céu, a gente jantava bem porque não tinha almoço, né? Aí, às vezes tinha um almoço, mas não tinha janta. Às vezes só tinha a janta, né? E aí eu falando para ela que quando eu aceitei Jesus, eu lembro que o Senhor me colocou de uma certa forma num estreito, porque até um tempo a gente viveu bem, eu trabalhava para mim mesmo, tinha meu próprio negócio, vivia bem, ostentando. Quando foi, aceitei Jesus. Rapaz, quando eu aceitei Jesus, aí o caldo engrossou. A dificuldade começou a apertar. Chegou dias de eu ir para a escola bíblica, não ter tomado café. A nossa escola bíblica no Ceará, lá na minha cidade, era à noite. Não tinha tomado café, não tinha almoçado e não tinha jantado. Ia para a escola bíblica de jejum à força. Não era um jejum espontâneo, né? Era porque não tinha nada para comer. Mas eu ia, e aí eu sentava lá, não dizia para os irmãos, ninguém sabia o que eu estava passando. Eu e meus irmãos, minha mãe, era uma luta que só a misericórdia. E aí eu ia para a escola bíblica, aprendia e ia para casa. Quando eu entrava dentro de casa, entrava no quarto e chorava e dizia, mentiram para mim. Disseram que era o dono do ouro da prata, aceitei Jesus e o negócio não muda. Mas eu louvo a Deus, querido irmão, querido ouvinte, a forma que o Senhor tratou comigo naquela época, me mostrando que não era a fome, não era a necessidade física que ia me separar do amor de Deus. E aí, quando eu olho para o João Vitor hoje, o cearense, chefe de cozinha, passava uma fome danada no Ceará, veio para São Paulo e é cozinheiro. Meus irmãos, é o poder de Deus, é Deus na nossa vida. Eu trabalho no restaurante, sou cozinheiro geral de onde eu trabalho. E eu fico olhando aquele monte de comida. Rapaz, tem comida para me escolher, um cardápio grande. Posso comer do que eu quiser. Esse rapaz, olha, quando eu aceitei Jesus era uma dificuldade tão grande. Fome, rapaz. Ia para o velório para comer. Porque lá no Ceará, meus irmãos, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, isso é um testemunho para que você possa entender, meus irmãos, que não é a fome, não é a necessidade que vai te separar do amor de Deus, de forma alguma. Eu lembro que eu tinha aceitado Jesus nos primeiros meses e a dificuldade aumentando e era uma luta lá na minha casa. Aí, lá no Ceará, quando morre alguém, não é como uma cidade grande, que o velório é no cemitério. Não, lá o velório é na casa da pessoa, e aí fica lá o velório de 24 horas. Aí quando morre à tarde, passa a noite, aí tem um caldo para os irmãos, para o pessoal que fica, tem uma janta. E eu, nesse dia, rapaz, fui para a escola bíblica, e uma fome, eu disse, eu vou escapar no velório da irmã, de uma mulherzinha ali. Aí tinha morrido uma mulher, eu fui lá e comi. Ou seja, era uma necessidade grande, meus irmãos. Mas glória a Deus. Não foi a necessidade de forma alguma, não foi a fome que eu senti, quem impediu de eu permanecer servindo ao Senhor Jesus. Mesmo que você venha enfrentar dificuldade, mesmo que não tenha o café da manhã, mesmo que não venha faltar o almoço, mas nada disso vai te separar do amor de Deus. Nada disso
vai te separar do amor de Deus? O verso de número 37, na qual nós lemos, que diz: em todas essas coisas, porém nós somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Diante de tudo isso, meus irmãos, de toda a necessidade que possa nós enfrentar, possa ser que nós venhamos a enfrentar na nossa vida, em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Tudo que você está passando, não fique deprimido, não fique angustiado, porque diante do problema na qual tu tem enfrentado, você é mais do que vencedor. No original, no grego, essa palavra na qual nós lemos aqui, somos mais do que vencedores, ele é uma palavra só. E o significado, desta palavra, é hipervencedores. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Nós somos hipervencedores. Você não é um simples vencedor. Você é um hipervencedor. Que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus, aquele na qual te alcançou a tua vida, dizendo: obrigado, Senhor Jesus, por me fazer um hipervencedor. Porque nós somos, meus irmãos, um hipervencedores por causa de quem? Por meio daquele que nos amou. É por meio de Cristo que nós somos vencedores. É por meio da morte de Jesus que hoje nós glorificamos. Que hoje nós possamos nos intitular como hipervencedores. Que você saia por esta porta, nesta noite, com esta palavra no teu coração. Dizendo: eu sou hipervencedor. Porque, por causa daquele que me amou. Que você possa, no nome de Jesus, repreender toda a angústia, toda a tristeza na qual o inimigo das nossas almas tem colocado em nosso coração, colocado em nossa mente, implantado em nosso ser. Mas você possa dizer com todas as forças: eu sou hipervencedor por causa daquele que nos amou. Se você for ver o capítulo de número 8, ele inicia como? No verso 1. Agora, pois, já não existe condenação. E ele termina como? Não existe mais separação. O capítulo ele começa dizendo que não há mais condenação para nós, querido irmão. E termina dizendo: não há mais separação. Na nossa caminhada cristã, no meio da nossa caminhada, nós pode até viver situações adversas. Nós podemos até passar fome, necessidade, mas no final não haverá mais separação. Quando nós estivermos com Cristo, quando você se encontrar com Cristo no final da história, você dirá: não há mais separação. Não há mais separação para a igreja do Senhor Jesus. Não há mais separação para o irmão João Vitor, que passou fome no Ceará. Não há mais separação para a congregação do Glicério, que passou necessidade, que passou lutas, que passou provações. O apóstolo Paulo ele está querendo dizer isto para a igreja de Roma e para a igreja do Glicério. Começa o capítulo dizendo: não há condenação, para que você possa caminhar com isso em mente. Não há condenação, não há condenação. O inimigo pode soprar em meus ouvidos dizendo: você não merece a condenação para a sua vida, a morte eterna. Mas você vai dizendo: não há condenação, não há condenação. Dia após dia, o amigo, diga: não há mais condenação, porque no final você vai dizer: não há mais separação, porque você chegou no destino que era se encontrar com o Senhor Jesus. Vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua mente, que você possa nesta noite sair com isto em mente: não há mais condenação e não há mais separação. Que Deus abençoe
A congregação do Cristo. Porque Ele